Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 10ª reunião em 2020 da Sala de Crise da Bacia do Rio Tocantins. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Antônio Augusto, faça a verificação, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu queria fazer a chamar as pessoas. Além do nome, eu gostaria que as pessoas indicassem o nome das pessoas e da instituição que representam. Ana Paula Fiorese. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Diego Pena. Bom dia, Diego Pena, da ANA. Alexandre Sampaio. Bom dia, Ministério da Infraestrutura. Bom dia, Alexandre. Aline Camargo. Aline Camargo. Microfone desabilitado, Aline. Rafael Almeida. Bom dia a todos. Rafael Almeida, pela ENGIE Brasil Energia. Bom dia, Rafael. André Pante. Bom dia, André Pante, da Superintendência de Regulação da ANA. Bom dia, Pante. Tadeu Ferreira. Tadeu Ferreira, Codevasf. Bom dia, Tadeu. Bruna Craveiro. Bom dia, Bruna Craveiro, da ANA. A Caema, de Imperatriz. Bom dia a todos, meu nome é Luciano, represento aqui a Companhia de Saneamento Ambiental Imperatriz, Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão. Bom dia. David Rafael. Bom dia, eu David Rafael, COG EDP. Bom dia, David. Elisângela. Elisângela. Microfone desabilitado. Desculpa. Bom dia a todos. Bom dia, Antônio. Meu nome é Elisângela e eu represento o CEMADEM. Bom dia, Elisângela. Giovanni. Bom dia, Giovanni Dorife, do CEMADEM. Bom dia, Giovanni. Gregory Bernardes. Bom dia, Gregory Augusto, da Usina Hidrelétrica de Estreito. Bom dia, Gregory. Hamilton Fernando. Bom dia, Hamilton Zanola, da empresa Suzano. Bom dia, Hamilton. José Aguiar. Bom dia, José Aguiar, da ANA. Bom dia. Leandro Santos. Bom dia, Leandro Santos, analista ambiental da UHE Estreito. Bom dia, Leandro. Lindomar. Lindomar, microfone desabilitado. Maria de Fátima. Bom dia. Maria de Fátima. Ok, Maria de Fátima, bom dia. Lindomar. Oi, Lindomar aqui de Aracaju, da Costa Sierra da Codevasf. Bom dia, Lindomar. Márlia. Bom dia, Márlia, do Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Márlia. Matheus Machado. Bom dia, Matheus Machado, da ANEEL. Bom dia, Matheus. Paulo Diniz. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS, Paulo Diniz. Bom dia, Paulo. Pedro Alves. Bom dia, Pedro Alves, aqui do DENIT, da Superintendência Regional do Tocantins. Bom dia, Pedro. Petrini. Bom dia, pessoal. Aqui é Petrini, da Polícia Rodoviária Federal. Bom dia, Petrini. Rafael Barros. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Rafael Barros, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Rafael. Regis Fontana. Bom dia a todos. Regis Fontana Pinto, Coordenação Geral de Licenciamento do IBAMA. Bom dia, Regis. Rômulo Pinto. Opa, bom dia, Rômulo, da EDP. Bom dia, Rômulo. Cidenísio Lopes. Bom dia, Cidenísio Lopes, Codevasf, Primeira Superintendência Regional. Bom
Bom dia, Denise. Sueli. Bom dia, Sueli Gonçalves, também da CAEMA. Bom dia, Sueli. Tainá Mota. Bom dia a todos, Tainá pela CCE. Bom dia, Tainá. Wallace Lucas. Bom dia, Wallace Lucas, do IMET. Bom dia, Wallace. Jorge Ibrahim. Jorge Andraus. Antes, bom dia a todos. Eu sou do DENIT. Bom dia, Jorge. Eu acredito que já passei por todos. Alguém que não foi chamado poderia se apresentar agora? Doutor Joaquim. Vicente, da ENGIE Brasil Energia. Ok, bom dia, Vicente. Mais alguém? Então, doutor Joaquim, eu passo a palavra para o senhor. Ok. Então, vamos fazer nossa reunião mensal. Nós teremos uma primeira apresentação do CEMADEM, que vai contextualizar as chuvas ocorridas e fazer uma certa cenarização futura. Depois passaremos para o ONS, que vai fazer uma avaliação da operação realizada e também uma cenarização futura. E na terceira parte da reunião, abrimos para comentários e troca de informações. Então, vamos começar com a apresentação do CEMADEM. Vamos colocar em pauta aí. Ok, obrigado, Joaquim. A gente pode passar já para o próximo slide, onde a gente tem aí a chuva dos últimos 30 dias. A figura grande é o mais recente, até o dia de ontem, e a miniatura é a que a gente tinha na reunião passada, só para a gente ter uma referência, né, de comparação. A figura da esquerda é o acumulado de chuva nesses últimos 30 dias. A gente percebe que nas áreas da bacia tem alguns laranjas, vermelhos, que é pouca chuva, ali entre 10, 15, 20 milímetros, em algumas pequenas áreas. Isso aconteceu por volta do dia 20, 21, né, no início da semana passada, quando tivemos as chuvas de uma frente fria que passou pela região, né, e causou algumas pancadas isoladas de chuva. Na figura da direita, a gente tem uma comparação entre isso que aconteceu, a chuva que ocorreu, e o que seria normal de acontecer no mesmo período, nesses mesmos 30 dias. As áreas em laranja indicam áreas onde a chuva ficou um pouco abaixo da média. As áreas em branco, onde ficou próxima da média. Como nesse período o normal é chover pouco, né? Então mesmo que não chova, nas áreas que não chova, a anomalia de chuva é pequena. Na miniatura a gente vê que na reunião anterior a gente tinha também pouca chuva e é uma chuva próxima do normal. De fato é uma época em que chove pouco. Próximo slide. Aqui a gente tem o ano hidrológico completo, está quase se fechando. Ele inicia no dia 1º de outubro e termina no último dia de setembro, que vai ser amanhã. Aqui a gente tem um balanço até o dia de ontem. Então, faltando de um ano, faltando apenas 2 dias. Então, já dá para a gente ter uma boa ideia. Em 2 dias, dificilmente vai mudar esse cenário que a gente está vendo. Que cenário é esse? Na figura da esquerda, as áreas em azul são chuvas entre 900 milímetros e 1.100 milímetros. Tá? Mas o que isso significa? Muita, pouca, né? Quanto, normal, fora da média. E isso é a figura da direita que vai dizer para a gente. As cores frias nessa figura da direita indicam áreas onde choveu acima da média. Quanto mais fria a cor, mais acima da média. E as cores quentes, áreas com chuva abaixo da média. Quanto mais quente a cor, mais abaixo da média. Bom, esse contorno, essa linha branca, é o contorno da bacia. E dentro dela a gente percebe que predominam as cores quentes e em boa parte dela cores bem quentes, significando valores bem abaixo da média para esse período, o ano hidrológico. Próximo slide. Aqui a gente tem uma evolução da precipitação mês a mês dos últimos 24 meses. Em azul a gente tem o valor de chuva observado e a linha cinza
ela é a média de longo termo. Tá? Para o mês de setembro, né, temos 11 milímetros até o dia 27, e a média de longo termo é de 55 milímetros. Isso significa, isso está nesse quadrado, nesse retângulo vermelho aqui à direita, setembro 7/20, nós temos apenas 20% da MLT, tá, em chuvas nesse mês corrente de setembro. No ano hidrológico, o normal são 1.636 milímetros, nós tivemos 1.246, o que significa, eu coloquei aqui do lado, 76% da MLT. Então, choveu 3/4 do que é o normal chover nesse último ano hidrológico. E se a gente olha essas barras aqui, que são os últimos 2 anos, tem as últimas 2 temporadas de chuva, que eu circulei com elipses vermelhas, mostrando que nas duas, né, os meses mais chuvosos tiveram pouca chuva, um déficit de chuva. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, né, nesses últimos 2 anos foram de pouca chuva. Né? Então a gente acumula um déficit. E aqui a elipse mais à direita, né, essa barrinha azul menor aqui, mostra o mês corrente, o mês de setembro, a gente viu que tem só 20% da chuva que deveria cair. Se a gente acompanhar essa linha cinza, de setembro para outubro, ela tem uma subida grande. Né? Então, a gente... o esperado, normal, né, seria que no próximo mês, no mês de outubro, já tivéssemos bem mais chuva do que em setembro. Mas a gente vai ver se essa é a previsão em alguns slides para frente. Próximo slide. Aqui a gente passa, deixamos de olhar para trás, para o passado, né, de olhar que choveu pouco, vamos olhar para o presente, essa é a imagem de satélite de hoje, então a gente está olhando a situação meteorológica atual, e a região da bacia mostra praticamente a ausência de nuvens, e esses tons mais escuros mostram uma superfície, um chão, um solo bastante aquecido, né, bem quente. Então, além de seco, está bastante quente. Então, nas redondezas, nas proximidades da bacia, não tem nenhum sistema meteorológico para causar chuva. Né? Vamos ver no próximo slide, vamos olhar então no horizonte mais para frente. Aqui a previsão para os próximos 7 dias. Na figura mais à esquerda, a gente tem a climatologia, ou seja, o que seria o normal de chover. E aí a gente percebe alguma áreazinha ali em Goiás, né, algum verdezinho, tal, é pouca chuva, mas já teria alguma chuva. A figura do meio é o que está sendo previsto. Vejam que não tem chuva nenhuma na bacia, não tem nenhum colorido. Né? E aqui ele começa a colorir de verde valores acima de 10 milímetros, a partir de 10 milímetros. Então, isso significa que não temos chuva acima de 10 milímetros, né? Vão ficar abaixo de 10 milímetros nos próximos 7 dias, né? Que é a primeira semana de horizonte de previsão. E a figura mais à direita mostra a diferença entre o que seria normal e o que está previsto chover. Como está branco, significa que está próximo da média. Tá, a gente viu que vai chover menos, mas esse menos é pouco menos. Então, dentro da escala de cores aqui, fica ainda próximo do normal, tá? Mas fica sinalizado de que teremos não só pouca, mas possivelmente até menos do que o pouco que normalmente chove. Próximo slide. Aqui é um recorte dentro da bacia, né? As duas, Araguaia e Tocantins. Previsão para 7 dias, para aquele mesmo período. Então, é a mesma previsão de chuva do slide anterior, só que aqui a gente faz um zoom na bacia. Vejam que fica branco, ou seja, chuvas inferiores a 10 milímetros em 7 dias. E no gráfico da direita, a gente tem a evolução no tempo. Esse primeiro zero aqui é a chuva em 3 dias. E eu circulei ali em vermelho o acumulado de 7 dias de chuva. Tem apenas 1 milímetro, então quase nada, desprezível. O segundo número 1 ali é o acumulado em 10 dias. Também não apresenta nenhum acréscimo. Próximo slide. Aí a gente tem apenas a do Tocantins, né, separado, e o cenário é o mesmo, né, sem chuva, 1 milímetro em 7 dias, praticamente nada. Próximo slide, a gente vai ter só a do Araguaia, o cenário é o mesmo, né, praticamente sem chuva nos próximos 7 dias. Próximo slide. Aqui a parte baixa, né, da bacia Tocantins-Araguaia, aqui aparece 3 milímetros em 7 dias, né.
É um pouquinho mais, mas de qualquer forma não é significativo. Muito pouca chuva. Próximo slide. Aqui, olhando a Serra da Mesa, né, bacia da Serra da Mesa, 0 milímetros em 7 dias, sem chuva também. Próximo slide. Agora a gente vai estender o nosso horizonte de previsão. Então, nós vamos sair da primeira semana de horizonte, que é a que a gente estava olhando até agora, e vamos olhar para a segunda semana. A primeira figura da esquerda é a climatologia, que seria normal. A gente vê ali em Serra da Mesa, né, na parte alta da bacia, uns tons de verde, até um verde mais escuro, mostrando para essa segunda semana de previsão, que seria entre 7 e 13 de outubro, é normal que comece a acontecer algumas chuvas, né? As chuvas vão gradativamente aumentando aos poucos. A figura do meio é o que está previsto. Vejam que não tem essas áreas verdes, né? Ou seja, a previsão também para a segunda semana é de menos chuva do que o normal. Lembrando que o normal já é pouca chuva. E a figura mais à direita, então, é a diferença entre o normal e o previsto. Fica sem coloração, porque o normal já é pouca chuva, então mesmo que chova menos do que isso, está dentro de uma faixa normal. A segunda semana. Tá? Próximo slide. Aí a gente vai olhar um pouco mais para frente, vamos avançar ainda mais. Vamos para a terceira semana, que são as duas figuras de cima, e para a quarta semana, que são as duas figuras de baixo. Então, na terceira semana, as duas figuras de cima, a gente está entre o dia 13 e o 19 de outubro. Esse modelo aqui coloca uma coloração laranja. Coloração laranja indica anomalia negativa de chuva. Chuva abaixo do esperado para aquela semana. Tá? Na quarta semana, aí a gente já está entre 26 e 26 de outubro, há também algum indicativo de cores laranjas, né? Na área da bacia, entre laranja e branco, então estaria entre normal e possivelmente um pouco abaixo do normal. Então, olhando o horizonte que vai até quase o final de outubro, as sinalizações que nós temos, né? Lembrando que quanto mais a gente avança nesse prazo de previsão, a confiabilidade diminui, né? Então é mais confiável na primeira semana, um pouco menos na segunda, e depois terceira e quarta. Mas, de qualquer forma, a gente busca algum sinal, né, do que pode acontecer. E os sinais que a gente está vendo, desde a primeira até a quarta semana, são de chuvas normal ou abaixo do normal. Então, a sinalização negativa. Se a gente for apostar em alguma coisa, apostaria em falta de chuva para o planejamento dentro da bacia. E considerando que aqui a gente já está praticamente acabando o mês de outubro, então tudo indica que o mês de outubro deva fechar com chuvas ou normal ou um pouco abaixo do normal, né? A sinalização que aparece é de menos chuva. Isso poderia até indicar um sinaliza um pouco de atraso no início da estação chuvosa. Tá? Eu vou passar agora, acho que tem mais, próximo slide, por favor? Acho que já entra na parte de hidrologia, isso. E aí eu vou passar a palavra para a minha colega, a Liz, que vai dar continuidade nessa parte. Obrigado. Bom dia novamente a todos. Vou dar continuidade à apresentação do CEMADEM, especificamente agora do monitoramento de Serra da Mesa. Na parte superior do slide, observe que nós temos o monitoramento mensal da precipitação desde janeiro até setembro de 2020. No mês de setembro, especificamente, mês atual, até o dia 27, nós tivemos 11 milímetros acumulados de precipitação. Isso representa um valor de 25% em relação à nossa média de longo termo, que é especificamente 42 milímetros para esse mês. Lembrando que esse mês também é o último mês da estação seca, então fazendo um balanço de maio a setembro, nós temos um valor aí de apenas 30% em relação à média histórica, que é também o que o Giovanni já tinha pontuado antes, valores bem abaixo da média histórica, mas sempre lembrando que isso não tem impactos significativos nas vazões, porque trata-se de um período que as precipitações são escassas, então é normal chover pouco. As vazões, como é possível observar ao longo dos últimos meses, também desde janeiro até setembro, de acordo com os dados consistidos do OMS, na parte inferior do slide, ele é observado pela linha roxa e ele se mantém aí próximo dos valores médios na bacia, o que já aconteceu também nos meses de junho, julho e agosto. E isso é em função basicamente do saldo positivo que nós tivemos no início do ano, que
e foi devido às precipitações acima da média, como é possível observar na figura superior, comparando precipitação com vazão. Então, até o dia 27/9, nós temos aí uma vazão que representa 165 metros cúbicos por segundo, cerca de 90% da MLT. Agora, no próximo slide, por favor, nós temos a previsão de vazão de acordo com o nosso modelo PDM-CEMADEM. De acordo com o modelo, a vazão média para os próximos dias, ela deve se manter em torno de 146 metros cúbicos por segundo. Devido à ausência de precipitação, há essa tendência de queda da vazão, e isso é totalmente comum. Esse acompanhamento da previsão da vazão, ele pode ser feito na figura inferior, na parte inferior da figura, pela linha vermelha. Ele representa o acompanhamento, o que deverá acontecer nos próximos dias em relação à vazão, mostrando uma queda que é normal. E esses valores estão antecedidos pelos valores observados consistidos de vazão pelo OMS, lembrando que é vazão diária em metros cúbicos por segundo. No próximo slide, por favor, nós temos as projeções de vazão para o trimestre de outubro, novembro e dezembro de 2020. E esses projeção de vazão, eles são obtidos considerando os diversos cenários de precipitação, como a gente sempre explica, precipitações acima da média, abaixo da média, na média e considerando aquele período mais crítico do nosso histórico. Então, as nossas simulações, elas mostram que, considerando o cenário de precipitação na média histórica, a vazão média nesse período, nesse trimestre, último trimestre do ano, ele deve ser cerca de 557 metros cúbicos por segundo, ou seja, 99% do MLT. Então, traduzindo em outras palavras, se chover sistematicamente, na média, ao longo desse último trimestre do ano de 2020, nós teremos vazões na média para esse período, que é uma situação mais otimista quando comparado ao ano passado, quando a gente compara a linha rosa, magenta, na figura também, aí em relação à preta e a pontilhada assim, que representa o cenário de precipitação na média. E observa-se que o ano de 2019 ainda foi um pouco inferior ao cenário crítico, que é o período do nosso histórico, de 1983 até 2019, onde outubro a dezembro foi o pior cenário desse período. É ele que nós consideramos para fazer essa projeção de vazão. Bom, a nossa contribuição é essa, estamos disponíveis para dúvidas, perguntas. Obrigada. Ok, obrigado ao CEMADEM. Bom, não temos que abrir muita conversa hoje, por conta das previsões não são muito animadoras em termos de chuva, né? Então, vamos contar com o escoamento de base, praticamente, e com as águas armazenadas nos reservatórios para termos a gestão da bacia. Bom, dito essas palavras, vamos então pedir ao ONS que faça a sua apresentação. Ok, mais uma vez bom dia a todos, aqui é Paulo Diniz falando. Então a gente vai fazer a apresentação, né, das condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do Rio Tocantins. No final a gente vai fazer uma avaliação prospectiva, numa simulação da evolução do armazenamento do reservatório de Serra da Mesa, agora nesse terço final do período seco de 2020. Próximo slide, por favor. Aqui é a composição, né, no slide 2 da nossa apresentação, a configuração das usinas, condições hidrológicas observadas, a operação recentemente o histórico, né, e a operação recentemente que a gente vem fazendo, a simulação de Serra da Mesa e no final um item de conclusões. Próximo slide, por favor. Próximo, no slide 4 a gente mostra a configuração, né, do complexo de aproveitamentos hidrelétricos, nos quais a gente opera através do Sistema Interligado Nacional na bacia do Rio Tocantins, onde a gente tem na cabeceira o reservatório de Serra da Mesa, né, o maior reservatório do Sistema Interligado Nacional, 43.250 hectômetros cúbicos, no extremo oposto, o Curuí, também um dos maiores reservatórios do sistema. Dentro dessa operação, né, os principais pontos de vazão mínima, né, a serem atendidos são os 300 metros cúbicos por segundo a jusante de Serra da Mesa, definido em resolução da Agência Nacional de Águas,
E os outros gargalos mais significativos são os 360 de Pechingical e os 744 de Jusante Estreito. Só para deixar bem claro, né, quando eu digo gargalo, mesmo avaliações que a gente já fez no passado e que a gente já trouxe aqui para essa sala de situação, sala de crise, é um intervalo muito pequeno do tempo, né, ao longo do período seco. Essas restrições elas não são naturalmente atendidas pela vazão que corre no rio, né? Ou seja, a necessidade de complementação do armazenamento dos reservatórios, principalmente Serra da Mesa, para atendimento desses dois gargalos, né, os 360 e os 744 de Estreito, é muito pequeno. Então, dentro de uma condição natural das vazões na bacia, naturalmente essas restrições, essas demandas de vazões mínimas já são naturalmente atendidas. E o outro ponto importante, que a gente acabou de sair agora ao longo no final da primeira quinzena de setembro, é o atendimento da temporada de praias, né, que até então o definido por resolução da ANA, os trechos a Jusante Serra da Mesa e Pechingical vai de 10 de junho e 20 de agosto, e esse ano a gente teve também que atender a demanda a Jusante de Imperatriz, a Jusante de Estreito para a temporada de praias Imperatriz, que foi até o dia 17 de setembro. Próximo slide, por favor. Bom, a partir daqui a gente mostra, né, as condições hidrológicas. A gente tem aí uma foto, né, uma radiografia do que a gente vivenciou ao longo dos últimos 2 anos, né, lembrando lá como foi drástico o ano de 2019, né, o reenchimento do Serra da Mesa foi muito precário, né? O que é esse gráfico aqui? A vazão natural em Serra da Mesa, nas vazões naturais afluentes de Serra da Mesa. Então, em 2019, a gente observou ali janeiro, fevereiro e março, que são os meses onde a gente tem a melhor taxa de recuperação do reservatório em função das maiores vazões afluentes. A gente só teve em janeiro 78%, fevereiro 32%, fevereiro de 2019, e março apenas 59%. Passamos um período seco de 2019 muito ruim, né? A gente chegou a observar ali outubro com 37%, novembro 34% e dezembro somente 27%, se não me engano foi o pior dezembro de todo o histórico. E aí a expectativa que a gente tinha era que a gente tivesse uma recuperação nos meses de maiores afluências, né? Que são os meses de janeiro e fevereiro. Infelizmente, em janeiro de 2020, a gente continuou quase tão ruim quanto foi o mês de dezembro de 2019. Janeiro fechamos só com 56% da média e fevereiro 87%. E felizmente, sob uma ótica de recuperação, né, de alguma maneira do reservatório Serra da Mesa, a gente teve mês de março, abril e maio e também o início de junho dentro de alguma normalidade, né? Mas lembrando que os meses de maiores médias de vazões nesse trecho da bacia do Rio Tocantins são os meses de janeiro e fevereiro. Então, em função, né, dessa pequena melhora que a gente teve nos meses de março, abril, maio, a gente teve um aumento nas afluências do reservatório Serra da Mesa e daqui a pouco a gente vai ver o reflexo disso no armazenamento. Pegando aqui uma análise do período seco, né, de 2019, a gente já começou a ter uma degradação desse cenário hidrológico já a partir de agosto, né? A gente já teve agosto com 91% da MLT e setembro, com os valores verificados até 27/9, somente 79% da MLT. Próximo slide, por favor. Isso aqui é uma comparação, né, dessa vazão natural afluente Serra da Mesa em relação aos piores anos do histórico. Então, felizmente, a gente consegue observar que a gente tem um destaquezinho positivo, né? Não é nada significativamente a mais do que os piores do histórico, mas é algo melhor, né, do que o que a gente vinha observando nos anos anteriores. Próximo slide, por favor. A mesma comparação que a gente fez, né, o montante Serra da Mesa, ou seja, o trecho das vazões que chegam a Serra da Mesa, que a gente faz a comparação no trecho mais ajusante, né, pegando o trecho médio da bacia do Rio Tocantins, analisando as vazões naturais até o aproveitamento de estreito. Então a gente observa que lá o ano passado, a gente com o mesmo reflexo de montante, a gente teve um período chuvoso, 2019, muito ruim, né? Janeiro e fevereiro de 2019 com apenas 36% da média, março, abril com 87% em abril, só 62% em março, e também ao longo do período seco de 2019 tivemos uma situação bem ruim, né? Numa média de maio até outubro de 2019 com apenas algo em torno de 60% da média, e ali o final do período
seco de 2019 e o início do chuvoso de 20 foi muito ruim, né? Tivemos só em dezembro de 2019 31% da média e janeiro somente 46% da média. E a partir de março a gente começou a observar aí alguma melhora, com março com 102%, abril 118%, e diferentemente do trecho montante de Serra da Mesa, a gente já começou a ter uma degradação no cenário hidrológico nesse trecho do Tocantins já a partir de junho, né, com 87%, julho 80%, agosto 78% e setembro somente 69%. Lembrando que a montante de Serra da Mesa, como a gente viu anteriormente, era de 79%. A gente mostra aí uma condição hidrológica um pouquinho diferenciada, né, com uma condição um pouco mais degradada nesse trecho aí entre Serra da Mesa e Estreito. Próximo slide, por favor. Aqui a gente observa a comparação da vazão natural em Estreito em relação aos piores do histórico e também, como a gente observou em Serra da Mesa, levemente acima dos piores, né, mas ainda numa condição hidrológica não muito favorável. Próximo slide, por favor. Então, a partir de agora, a gente vai começar a ver a operação, né, das vazões e dos armazenamentos, principalmente Serra da Mesa, considerando esse cenário de vazões que a gente acabou de analisar. Próximo slide, por favor. Como a gente pode observar em Serra da Mesa, né, no ano passado, vamos olhar ali o que aconteceu no período chuvoso de 2019, em função dessas vazões afluentes muito baixas, né, mesmo assim a gente conseguiu, com uma redução da vazão defluente de Serra da Mesa, né, com aquela redução dos 300 para os 100 metros cúbicos por segundo, apesar de termos um período chuvoso muito ruim, recuperamos o reservatório até 22,9%. Né? Conseguimos terminar com o reservatório de Serra da Mesa no final do período seco de 2019 levemente abaixo de 10%, e já no período chuvoso agora de 2020, como eu havia comentado anteriormente, principalmente ali a partir de março, né, uma condição hidrológica um pouquinho melhor, a gente conseguiu recuperar o reservatório Serra da Mesa até 37,7%. Então, como a gente pode observar a curva em vermelho, né, a gente observa ali o trecho onde a gente praticou vazões de defluente Serra da Mesa de 100 metros cúbicos por segundo, né, com o objetivo da gente recuperar de forma mais efetiva o reservatório. Logo depois, ali no início da temporada de praias, ao longo de todo o período de temporada de praia, a gente praticou a vazão reduzida de 300 metros cúbicos por segundo, e já bem no canto direito do gráfico a gente já começa a observar a necessidade de aumento nessas defluências de Serra da Mesa para a gente atender a demanda de energia dentro do Sistema Interligado Nacional. Mas isso é um comentário que eu vou fazer mais no final. Próximo slide, por favor. Em Estreito, né, basicamente é para a gente mostrar que a operação de Estreito ela segue basicamente uma média, né, das vazões que chegam, né, ou seja, considerando que Estreito é um reservatório a fio d'água, com uma regularização muito pequena, uma regularização somente diária, e mais no canto direito do nosso gráfico aí a gente consegue observar aquela demanda de estabilidade nas defluências de Estreito para atendimento agora da temporada de praias ali a jusante, tá? Bom, antes de a gente passar agora para a simulação, só queria fazer um comentário geral. Como a gente vinha mostrando nas reuniões anteriores, um cenário de possibilidade de vazões defluentes para a Serra da Mesa. Né? Na reunião passada, a gente já mostrou 3 cenários, são 3 cenários de afluências, que é um cenário conservador, um cenário médio e um cenário otimista, e 3 cenários de defluências. Né? Na reunião passada, nós mostramos um cenário de defluência de Serra da Mesa de 600, outro de 750 e outro de 900. Essa reunião de hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai continuar mostrando os 3 cenários de vazões afluentes, né? Um cenário conservador, um cenário médio e um cenário otimista. Entretanto, a gente só vai mostrar um cenário de vazão defluente, que é o cenário de vazões defluentes de 900 metros cúbicos por segundo a jusante de Serra da Mesa. Por quê? Porque, em função da situação de final do período seco, agora de 2020, não só na bacia do Tocantins, mas em todo o Sistema Interligado Nacional, inclusive na região sul, onde a gente tem praticamente ausência de chuva significativa, agora ao longo do mês de setembro, e certamente ao longo, no mínimo, da toda a primeira quinzena de outubro, conforme mostrado pelo CEMADEM, ausência de chuva significativa, a gente está passando por um final de período seco muito ruim em todo o Sistema Interligado Nacional.
Agregando a isso, a gente vem observando, né, em relação aos usos múltiplos da água, gargalos, né, de operação de outros aproveitamentos hidrelétricos que têm importância significativa para o Sistema Interligado Nacional em outras bacias. Então, em função disso, a gente vai precisar, nesse terço final do período seco de 2020, praticar uma defluência de 900 metros cúbicos por segundo no aproveitamento hidrelétrico de Serra da Mesa. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o Rafael, que ele vai mostrar exatamente esses 3 cenários de vazões afluentes e o reflexo da possibilidade desses 3 cenários no armazenamento do reservatório de Serra da Mesa. Rafael, por favor. Obrigado, Paulo. Pode passar para o próximo, por favor? Vamos para o primeiro slide das premissas. Esse slide ele resume todas as premissas. A gente colocou tantas premissas de afluências quanto de defluências na mesma página agora. E em cima descrevendo, né, o horizonte da nossa simulação. A simulação foi realizada no dia de ontem, pegando os armazenamentos de fechamento do dia 27. E a novidade é que a gente está estendendo agora até o final de novembro, né? Até a última reunião nós trouxemos essa simulação até o final de outubro, agora a gente está estendendo até o final de novembro, para já ter uma sensibilidade dessa transição para o período úmido, como é que se daria tanto o comportamento das vazões naturais, Serra da Mesa, e o reflexo disso com vistas na operação, conforme o Paulo descreveu. E aí, a primeira semana das afluências, a gente alimenta o nosso modelo hidrológico com as chuvas dos modelos ETA, GFS e SMWF, e a partir da segunda semana, até o final do horizonte da simulação, a gente desmembra nesses 3 cenários. E aí o destaque também é uma novidade em relação, não só em relação à última reunião, mas em relação aos anos anteriores também, essa chuva do ano de 2019, que foi, para esse período que a gente está olhando, foi a chuva mais crítica da bacia. Não à toa, a gente observou as vazões em termos de, em relação à média, né, com percentuais muito baixos. Isso se justificou naturalmente por causa da chuva, que foi prejudicou muito as vazões naturais da bacia. Então, agora a gente está incorporando essa chuva mais crítica para poder... dentro do nosso modelo hidrológico, que ele pega as condições hidrológicas atuais com a chuva crítica, o que vai acontecer em termos de vazão. E aí os outros 2 cenários são cenários um pouco mais médios, né, com a média dos últimos 5 anos e com a média desde 2006. E aí, com relação às defluências, agora é apenas uma sensibilidade com relação a uma vazão média mensal de 900 metros cúbicos por segundo, e sempre considerando, né, que a gente mantém essa vazão mínima a jusante de estreito, 744, que nesse caso da simulação não tem tanta significância, porque a própria defluência Serra da Mesa já está superior a esse valor. Então, pode passar para o próximo, por favor. Esse primeiro gráfico é o resultado da nossa sinalização de vazões naturais, e aí a linha azul ela é a vazão natural que foi observada em Serra da Mesa, e a linha pontilhada preta é a média histórica. Então, se a gente olhar desde o final do período úmido e chegando até agora o final de setembro, a gente vê que a linha azul ela vem muito próxima da linha preta, isso é reflexo de tudo que já foi comentado, né? Que a gente teve um final de período chuvoso favorável para a bacia, o que elevou esse escoamento de base e permitiu que a gente tivesse essas vazões próximas à média durante praticamente toda a estiagem. Só que agora a gente já está aí nessa transição para o período úmido, e o reflexo que a gente está observando é que, olhando as linhas verde, amarela e vermelha, é que, primeiro, se a gente olhando para verde e para amarela, né, mesmo que a gente tenha chuvas médias, as vazões não vão responder conforme a chuva, a gente sempre comenta, né, que a bacia de Serra da Mesa é uma bacia que tem uma inércia grande, que para que as vazões subam para patamares nesse período de transição para o período úmido, suba para patamares próximos à média, é necessário que tenha, nessa condição de anos seguidos, de chuvas abaixo da média, de escassez hídrica, que tenham chuvas significativamente positivas, né, acima da média, e de forma que as vazões possam responder de acordo. Então, quando a gente considera chuvas na média, então a expectativa é que as vazões fiquem abaixo da média até o final de novembro.
E aí, a gente olhando ali no quadro, né, seriam vazões entre 70% e 80% da média. E olhando agora o pior cenário, com a chuva de 2019, a gente vê realmente que o comportamento da bacia, as vazões vão continuar caindo, mesmo que ocorra eventos isolados de chuva, conforme aconteceu no ano passado, e isso, em termos de percentuais da média, a gente estaria flertando aí com a possibilidade de valores de 40% da média. São valores próximos aos que a gente observou no ano passado, nos slides anteriores a gente pode ver isso, e aí são valores próximos ao pior do que já aconteceu na bacia, né? Então, pode passar para o próximo, por favor. Agora a gente vai avaliar a simulação com base nessa sensibilidade, né, das possibilidades das vazões naturais, o que aconteceria com o reservatório em mantendo essa premissa da operação de vazões médias de 900 metros cúbicos por segundo. E aí o que a gente observa é que o reservatório, obviamente, vai continuar depressionando, né, durante todo esse período, não há perspectiva de recuperação. E aí, nos dois cenários médios, a gente está vislumbrando armazenamentos em torno de 24,5%, 25%, e no pior cenário, com um armazenamento um pouco abaixo dos 23%, que é aquela linha vermelha ali. Esse pior cenário ele é um indicativo do que pode, o pior que pode acontecer em termos de armazenamento para a Serra da Mesa, né? Muito próximo disso, porque a gente está considerando tanto a pior, entre aspas, vazão possível que pode acontecer até lá, por conta da criticidade da chuva, e também praticamente a maior utilização possível, porque são vazões turbinadas bastante elevadas para esse aproveitamento, né, de 900 metros cúbicos por segundo, e então a gente está usando o reservatório assim, na maior taxa possível até esse final de novembro. Então, o armazenamento ficaria em torno, um pouco abaixo de 23%, mas se compararmos esse valor em relação ao ano passado, né, se a gente pegar lá no início do gráfico, 1º de outubro, a gente estava entre 15% e 20% de armazenamento, e agora a gente está fechando setembro entre 30% e 35%, ou seja, a gente está cerca de 15% acima do que a gente estava em relação ao ano passado, e aí, com essa utilização do reservatório, também comparando com os valores que foram observados em anos anteriores, aí a gente sempre traz essa tabela, né, como referência desde 2012, e agora pegando o 1º de dezembro, a gente vê que esses armazenamentos estariam próximos, de novo, do ano de 2014. Né? Um pouco ali, 2014, a gente observou que cerca de entre 25% e 26% de armazenamento no dia 1º de dezembro, e aí a gente estaria um pouco abaixo disso. E esses armazenamentos bastante superiores aos anos mais recentes, né, que foram os anos mais críticos, aí com destaque o ano de 2017, em que se atingiu um mínimo de 5,93% em 1º de dezembro. Esse valor, se não me falha a memória, foi o valor mais baixo já atingido em termos de volume útil para a Serra da Mesa. Pode passar para o próximo, por favor. Próximo. Aí são só duas constatações, né, com relação a tudo que foi comentado. Primeiro, a gente relata que, por conta dessa operação extraordinária que foi feita para atender a demanda de Imperatriz entre agosto e setembro, não teve registro de problemas com relação a essa operação, e com relação às premissas das simulações que a gente apresentou, a expectativa é que a gente inicie o mês de dezembro aproximadamente entre 23% e 25% de volume útil em Serra da Mesa. Com relação a essa apresentação, essas são as nossas contribuições, a gente agora se coloca à disposição para qualquer esclarecimento. Ok. Bom, é o que se pode fazer em função da operação sem chuva, né? Ou com pouca chuva. Eu pergunto se os agentes, começando por Furnas, tem alguma consideração adicional a fazer nesse momento sobre a operação que está sendo proposta pelo ONS. Já quem é Furnas, Marcelo Carvalho, não tem nenhuma consideração a fazer, não. Estou de acordo com o que está proposto. Ok, Marcelo, quer dizer,
vamos operar segundo o que é possível, né? Isso que foi colocado e é isso que vai ser praticado, né? Uhum. Estreito tem alguma consideração adicional? Não, Joaquim, nenhuma consideração. Ok. Também a garantia daqueles 744, também, pela própria vazão alta que Serra da Mesa está praticando, vocês não devem ter dificuldade em cumprir os 744, não é isso? Positivo, positivo. Ok. Bom, eu abro agora para os demais participantes, se gostariam de ter alguma questionamento, alguma pergunta a fazer para o ONS. Alguém gostaria de ter algum comentário para o ONS nesse momento? Não. Então, se Estreito pudesse falar um pouco da temporada de praia, que foi meio atípica esse ano, seria interessante. Então, Vicente, se você pudesse, vocês tiveram todo o entendimento, uma boa vontade em fazer o atendimento, né, entendendo o momento de pandemia, entendendo todas as coisas que aconteceram. Então, se você pudesse comentar um pouco, e alguém de Imperatriz também, por parte da Prefeitura ou do Governo do Estado também relatar, seria importante, porque eu acho que foi uma atitude muito boa, entender a situação e contornar como vocês fizeram. Então, Vicente. Perfeitamente, Joaquim. Teve um decreto municipal liberando a questão do acesso à praia pela Covid, né? E a Defesa Civil nos contactou por intermédio do consórcio, do SEST, né? Para que pudéssemos fazer alguma gestão no sentido de viabilizar mais um período de 30 dias aí aproximadamente, para que eles pudessem fazer uma mini temporada de praias lá, fora do que seria o período usual, né? Fizemos as tratativas aí junto com o ONS também, né? Com a Ana também, eventualmente, mas foi tudo a contento, foi possível acomodar essa demanda, né? E eles puderam montar a infraestrutura, né? Que tem que ter energia elétrica, tem que ter banheiro químico, uma série de infraestrutura lá que a prefeitura posiciona, montar as barracas dos comerciantes lá, né? E pelos relatos que nós recebemos aqui, ocorreu tudo bem tranquilo, né? Nós não tivemos nenhuma ocorrência no sistema que precisasse ter alguma elevação instantânea da carga, né? Ficou tudo dentro do programado, né? A programação diária nossa ajustou tudo. E foi uma boa experiência de parte a parte, né? Também para a prefeitura saber que, quando possível, a gente atende às demandas deles. Seria isso, Joaquim. Obrigado, Vicente. Isso é importante também, ter esse feedback no sentido de que, quando é possível, se tenta praticar, né? Isso que é importante para a boa vontade nessa ação. Eu não sei se tem alguém da Prefeitura de Imperatriz que pudesse também comentar, ou do Governo do Estado. Bom, então, eu acho que as coisas estão caminhando dentro do previsto, não tem muita margem para considerações adicionais, por conta de que a situação sem chuva, e o sistema como está colocado pelo ONS, essa dificuldade momentânea de falta de chuva numa parte importante do Brasil, que vai do Sudeste e Centro-Oeste. Vocês estão acompanhando aí a questão do Pantanal, vocês estão acompanhando também a seca no Sul. Então, o sistema passa por uma aprovação no sentido de garantir energia segura para os brasileiros, como está garantindo, mas a custas de um certo esvaziamento de muitos dos reservatórios importantes do país, né? Eu acho que a frequência vai continuar sendo essa mesmo, de cerca de uma reunião por mês. A data mais provável, ou a data já que podemos agendar, é o dia 27 de outubro, tá certo? Eu acho que é uma data que já dá uma certa necessidade de reunião, porque aí já entrando no mês de novembro, a transição, tudo mais. Então, eu gostaria de marcar a reunião, a próxima, para o dia 27 de outubro, tá certo? 27 de outubro.
Tem um assunto, agora, no assuntos mais gerais, que eu gostaria de comentar. Nós enviamos para a grande maioria, eu acho que, ou a totalidade das pessoas que estão aqui presentes, uma consulta sobre o que seriam as novas regras que nós estamos propondo que sejam fixadas para a bacia do Tocantins, tá certo? Essa consulta foi enviada por e-mail e por ofício. Ela tem uma data sugestiva de entrega até o dia 2 de outubro, por isso que eu peço que todos possam dar uma olhada e tentar contribuir para o processo. Ela é uma prévia. Eu vou pedir para o Antônio Augusto projetar a relação das pessoas a quem nós encaminhamos os convites. Se alguém não recebeu, nós estamos às ordens para encaminhar também. É só colocar no chat ou mandar um e-mail para nós, que nós encaminhamos também essa consulta, que ela vai prescindir, depois vai ter uma segunda fase, que vai ser a fase de consulta pública propriamente dita. Nós vamos abrir uma consulta pública sobre as novas regras, que envolvem desde Serra da Mesa até os restantes dos reservatórios. Então, é importante todos estarem conscientes que está em discussão isso. Eu pretendo, na reunião do dia 27, próxima de outubro, fazer uma apresentação sobre o que nós estamos vislumbrando sobre o assunto, tá certo? Então, isso vocês já sabem que vai ter essa apresentação sobre esse assunto, mas eu gostaria que todas essas pessoas que receberam, de alguma maneira, essa documentação inicial pudessem contribuir para o processo, antes da abertura da consulta pública propriamente dita, tá certo? Então, eu acho que é importante. Eu pergunto à Ana Fiorese, que está coordenando um pouco mais isso, se ela teria alguma complementação a fazer sobre essa consulta pública e dizer os próximos passos. Não, sem nenhuma complementação, só para esclarecer que isso faz parte de um processo maior de avaliação de impacto regulatório. Os órgãos estaduais e órgãos federais envolvidos e alguns representantes de usuários também receberam. Isso é uma primeira manifestação sobre o problema em si, é sobre o que acontece na região, sobre como a operação dos reservatórios acontece hoje, os impactos, enfim, é uma tomada de subsídios para construir definitivamente as alternativas, e aí essas alternativas é que serão colocadas em consulta pública e serão apresentadas aos senhores na próxima reunião. Ok, muito obrigado. Bom, então algumas pessoas já estão colocando que gostariam de receber, o CCE, a CAEMA, e nós vamos ainda tentar encaminhar ainda hoje a todas essas pessoas que estão solicitando, mas gostaríamos de reforçar a questão do prazo para podermos cumprir esse prazo que nós estamos colocando, que esse ano termos essa consulta pública e, se possível, o seu término para que possamos implementar condições de operação hoje mais adequadas ao momento que nós vivemos na bacia, com todo o amadurecimento, com toda a parte relativa a ganhos sobre esse assunto, tá certo? Então, todas essas pessoas que estão solicitando, pode ter certeza que nós vamos encaminhar essa parte da consulta, tá certo? E só reforço que era importante sempre colocar o e-mail para que não haja dúvidas sobre para quem encaminhar, ok? Bom, eu pergunto agora, nessa fase final da reunião, se alguém teria algum comentário que gostaria de fazer nesse momento. Algum comentário sobre essa parte final da reunião ou alguma coisa que gostaria de comentar? Não. Para quem? Sim, por favor. Tadeu. Tadeu, por favor. Essa consulta que material que você encaminhou,
a Codevasa fazia uma resposta única do gabinete. Ok, Porque- não, é importante, a gente botou para várias pessoas porque não sabia direito quem poderia equacionar, mas é importante que a instituição, vamos dizer, centralize as respostas e uma... Então, só para... é o seguinte, então, a gente caminhou para os parceiros, para os colegas, inclusive alguns outros que a gente pode contribuir, e esse material vai ser sistematizado com o gabinete, lá com a chefe do gabinete, e aí, como a Codevasa, inclusive, é citada no texto lá, que ela está atuando na área, não tem como cada um dar um palpite solto. Se bem que o pessoal tem capacidade, mas não pode ser assim. Então esse assunto vai ser sistematizado lá pelo gabinete, e lá aí o gabinete encaminha. Mas todo mundo da empresa, a gente, inclusive, como você está mandando agora também para... como você está mandando agora para essas outras entidades que estão solicitando, você não tem jeito de ampliar esse prazo lá para terça-feira, semana que vem, não? Já ouviu? Está me ouvindo? Joaquim. Sim. Sim, por favor, Bruno. A pergunta... Só para entender. Nós vamos... O prazo é 2, para manter o prazo. Mas o bom senso indica que, eventualmente, recebendo uma contribuição até terça-feira, a gente leva em consideração. Também não vamos fazer de uma maneira tal que prejudique a participação de todos. Então, isso é importante, Tadeu, no sentido de dar mais legitimidade ao processo, tá certo? Então, mas Legal. mantemos o prazo do dia 2, mas vamos ter o bom senso de incorporar as coisas que chegaram um pouco fora do prazo, mas dentro de um prazo ainda razoável. Ok? Ok, obrigado. Ok. Tadeu, obrigado pela presença. Eu queria só fazer um comentário aqui, está um pouco fora do assunto, mas que nós estamos discutindo sobre a questão de manutenção de vazão, né, do reservatório, né, aproveitamento energético e também de turismo, né. Só que no futuro, talvez próximo, né, tem também o aproveitamento do transporte aquaviário, né, que vai ter que talvez estudar a questão de manutenção do nível da água, né. No futuro, assim, talvez não próximo, mas daqui a médio prazo, né. Pedro, eu estou entendendo que você está falando do Pedral, que vai ser retirado e, com isso, vai melhorar de São Lourenço, né? Além do vai Pedral, melhorar além do Pedral, tem previsão da hidrovia, né, de ligar aqui de Peixe, aqui no Tocantins, até Vila do Conde, né? A gente sabe que tem algumas interferências que tem que fazer sobre dragagem, derrocamento, a própria transposição de eclusa nas usinas, né, hidrelétricas, né? Mas, assim, já alguma coisa já prevê para o futuro, né? De manutenção do nível. Eu acho que sim, que inclusive se você pudesse, nessa contribuição, botar alguma coisa relativa a isso, que dizer, não que hoje que a gente consiga definir essas coisas, mas que essa resolução, que essas considerações poderão ser revistas no futuro para adequar as condições da navegação na hidrovia do Tocantins. Alguma coisa como isso, já sinalizando que, no futuro, algumas condições que estão sendo colocadas podem ser reforçadas em função da hidrovia. Você tem razão, isso Agora, hoje, infelizmente, a gente não tem ainda, num curto prazo, alguma coisa, ou médio prazo, alguma coisa mais concreta para colocar como restrição de vazão, por conta de, você sabe, dos impedimentos ainda existentes para ter uma navegação de uma maneira franca e mais e maior, né? Então, eu acho que você tem razão, Pedro. Se você pudesse até, nessa contribuição, incluir alguma coisa, nós acataríamos. Ok, obrigado. Obrigado você. Alguém mais teria algum comentário? Ok. Então, nesse momento, então, vamos dar por encerrado a nossa reunião, agradecer a presença de todos, tá certo? E contar com a presença de vocês na nossa próxima reunião, no dia 27. Muito obrigado e que todos se cuidem.